Fala pessoal, tudo bom? Muito prazer, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo, mas eu queria agradecer ao nosso querido Salazar por estar aqui hoje no nosso primeiro episódio, né, desse novo projeto que a CEP está tocando, que é o podcast de Small Bizu, um podcast que foi inspirado em iteanos, feito por iteanos e para, né, iteanos, a gente pode dizer assim. Nosso convidado aqui ilustre hoje é o Salazar, eu sou o João Fraga, sou o presidente da iniciativa, a gente tem o Raul aqui. Opa, sou membro da iniciativa também. Nosso querido Salazar, fala um pouquinho de você, Salazar, só para contextualizar. Primeiro, agradecer a vocês, a Comissão de Estágio e Emprego ou Emprego e Estágio? Comissão de Estágio e Emprego, certo. Por esse convite, muito me honra, né, vir aqui depois de tanto tempo, né, são 48 anos, está fazendo esse ano que eu deixei o ITA, mas que sempre esteve junto comigo, apesar de tantas coisas que aconteceram, mas eu tenho um carinho muito, muito grande, uma gratidão profunda por essa escola e agora por vocês de fazer esse contato. Não, boa, legal. Não, legal. A gente vai começar, basicamente a ideia desse projeto, pessoal, é contar um pouco da história de iteanos de destaque, eu diria, né, na vida. E aí, destaque entra no sentido das mais diversas coisas, né? Então, acho que inclusive um dos nossos objetivos é que sucesso não é o que geralmente a gente pensa em relação a dinheiro, em relação, enfim, a sucesso de trabalho. E a gente quer trazer diversas pessoas aqui nesse projeto para tentar entender, às vezes, um pouquinho qual é a definição de cada um, vamos dizer assim, né? E a gente está trazendo hoje o Salazar, iteano aí da T75, né, Salazar? Isso. Show. Apresenta um pouquinho, assim, só de início, sobre qual foi o ano que você passou, como é que era o ITA no geral. Em primeiro lugar, vendo o que é o ITA hoje, era uma diferença muito grande em termos de construções, né? Era muito menos construções, muito menos carro, evidentemente, também. Era outro momento, 50 anos atrás, praticamente, era outro momento muito diferente em termos, inclusive, do próprio país, da evolução que nós tivemos. Eu vim de escola pública o tempo todo, né, que eu fiz na época. Evidentemente, fiz cursinho para poder entrar no ITA. Daqui de São Paulo? De São Paulo. Eu morava em São Paulo, filho de uma família de classe média baixa, de periferia, que começou a trabalhar muito cedo na vida, mas com uma vontade muito grande de encontrar uma escola realmente de destaque nacional. Que legal, cara. Bacana. E assim, eu lembro, você falou que você, com todo respeito, é bem mais velho do que eu, né? Sou um moleque novo, tenho 19 anos ainda. Uhum. Eu sou um moleque há mais tempo do que você. Mas assim, hoje em dia é muito mais fácil para mim foi ter conhecido o ITA, o Raul também, provavelmente. Eu vi isso na internet. Eu imagino como é que você conseguiu, né? Não vou chamar você de senhor, né? Como é que você conseguiu conhecer o ITA na sua época? O que foi que te motivou a vir para cá? Bom, o ITA já era uma escola de destaque nacional, né? E quando eu quis fazer engenharia, eu fiz vestibular para a Poli, para o ITA e para o IME. Passei nas três e escolhi o ITA. Então, foi a minha prioridade foi vir para cá. Pô, que legal. Fez muito tempo de cursinho? 1 ano. Caramba, não, bacana. Você fez quanto tempo, Raul? Eu fiz 3 anos, a luta durou um pouquinho mais. Isso é um cursão, né? Você é 7 anos mesmo? Você fez por onde o cursinho? Eu estudei um tempo em Bernoulli, depois eu fui fazer poliedro. Pô, da hora, cara. Não, da hora demais. Eu fiz no Ceará. No Ceará, famoso Ceará, né? Cearazão, hoje em dia é a prova, né? Deus e o mundo, né? Quase. Mas muito legal. E aí, acho que assim, chegou no ITA aqui, vamos dizer, eu cheguei, meu olho tava, caramba, brilhoso pra tudo, lá no Ceará, pelo menos, né? Quem é de São Paulo, imagino que devia conhecer um pouquinho mais do que é o ITA. Sim, já tinha vindo aqui para conhecer, né? Então, o que eu tinha era um vídeo ou outro que um iteano jogou no YouTube, dele fazendo alguma brincadeira, alguma coisa aqui do ITA. Se falasse YouTube naquela hora, o que é isso, né? Não, imagino. E assim, ainda assim, me motivava a vir, né? Quando você já chegou aqui no ITA, né? Qual foi o impacto, qual foi o baque que você viu? O primeiro impacto é o orgulho de estar aqui. O outro impacto, que naquela época não sei exatamente como é hoje, mas a gente tinha uma imersão de 40 dias que a gente não podia sair daqui. Caramba, né? sério?
que fazia parte de todo o processo de integração, que existia uma comissão de trote que era organizada, etc. E tinha... Hoje em dia não pode mais chamar de trote. Pois não pode chamar, mas vamos dar o nome que era na época, né? Mas tinha uma comissão de trote que era organizada pelo Centro Acadêmico. Depois, no segundo ano, eu fiz parte dessa comissão, que era todo estruturado, mas tinha os trotes individuais que às vezes o pessoal exagerava um pouco, né? E de vez em quando dava alguns conflitos aí com a escola, mas o Centro Acadêmico sempre procurou administrar isso da maneira mais saudável possível, né? Não, legal. E essa comissão 40 dias, isso era com o militarismo? Não, de jeito nenhum. O pessoal tinha uma série, toda noite tinha reunião, tinha atividade, tinha alguns desafios que o pessoal tinha que fazer, como para dar um exemplo, né? Um dos desafios, uma vez todo mundo tinha que tirar o sapato e entregar lá para a comissão da trote, que ia esconder em alguma área do campus aqui próximo. E aí os bichos tinham que se organizar para achar seus sapatos. Mas tudo isso com o objetivo de promover a integração da turma e para a turma realmente se fortalecer e até reagir a isso, né? No sentido de criar essa coesão de turma. E era outro momento também, tanto que a própria palavra, como você está dizendo, hoje já tem um contexto, até pelos exageros que se cometeram em tantas escolas. Tem um estigma. Tem que ter o devido cuidado com essa diferença de tempo, né? Não, certeza. E para você, qual barra safadão aqui para quem é do ITA, né? Eu acabei de falar também, você sou Excel. Qual era o seu apelido, Saludar? Era Teobaldo, que era um nome daquela época de um comediante que alguém achou que eu parecia com ele, mas enfim. Sempre usar apelido assim, nada a ver, geralmente, mas que pega, né? Tem uns que pegam e ficam, né? Eternamente. Sim, você ia falar? Então, a gente também, queria entender uma questão de como é que era essa convivência. Hoje nós chegamos e vamos para o CPUR. Primeiro ano, todos são militares. Sim. E também tinha uma convivência muito forte com o militarismo nessa época, né? E acho que devia ser até um pouco diferente por causa do período. Era diferente. E nem a gente usava também esse nome de militarismo. Não, o pessoal, na época o serviço militar era obrigatório, mas pessoas que não podiam fazer o CPR por alguma questão de saúde ou por uma questão de características físicas estavam liberadas. Mas assim, era exposto do ITA, continuava? Não, estavam liberadas. Então tinha muita gente da minha turma que não fez porque não tinha alguma condição, algum requisito que é necessário. Eu já tinha feito o CPUR pelo Exército antes de entrar. Então, já tinha cumprido o meu serviço militar, portanto, não precisei fazer o CPUR aqui, né? Mas, sim, o pessoal que fazia ia para o CPUR e voltava lá a vida normal, não tinha, só usavam farda a hora que iam lá para as instruções do CPUR. E o resto da semana era roupa normal? Normal, era sair do H8, andar, tudo aqui, poucos tinham carro, né? A gente ia andando por aqui toda manhã ou à tarde, quando tinha aula de laboratório, aí era isso. Caramba, até era bem diferente o militarismo da época, né? Hoje em dia aqui tá sendo todo dia o pessoal usando farda. Se eu não me engano, toda segunda-feira tem um dia do CPUR que você tem que ficar das 8 às 12, tem instrução, coisa do tipo. Sim. Ok, isso mudou bastante nesse aspecto por toda a história que aconteceu naquela época também, que afinal eu estudei numa época que a gente estava sob uma ditadura e vamos falar já o que isso representou também, né? Tá. Não, com certeza. Então, vocês até se sentiam mais acuados dentro do H8, tinha grampeamento de telefone lá, alguma coisa assim? Até porque, liberdade total. Como grampeamento de telefone, se tinha um telefone lá no hall, né? Ninguém tinha telefone. Não existia celular, ninguém tinha telefone, né? Nos quartos, nada disso. Tinha um telefone que, se alguém queria falar, tinha que vir ao hotel, que tinha a central telefônica, ou receber um telefone em cada bloco lá do H8A, B e C, tinha um telefone lá que às vezes caía uma ligação e alguém chamava no quarto. Então, não tinha esse grampeamento, né, nesse sentido, né, e nunca passou pela nossa cabeça isso, né?
Nossa, cara. Eu lembro de ter lido, inclusive, no documento que você escreveu, Salazar. Você fez como membro CAD no primeiro ano e depois você subiu para presidente. Como Então, é que foi isso aí? eu participei ativamente do centro acadêmico nos 5 anos. Aham. Na época, o centro acadêmico, além da presidência, vice-presidência, os vários departamentos, que eu sei que isso mudou também, tinha um conselho de representantes que era formado por 3 alunos de cada turma. E logo no começo eu me inscrevi para ser membro do conselho representante, né, teve uma eleição, ganhei, e participei no primeiro, no segundo, no terceiro e no 5º ano do Conselho de Representante. E no ano de 74, que eu estava no 4º ano, eu fui presidente do Centro Acadêmico. Isso era 74, né? 74. E como... Fala. E como é que foi a experiência de presidente? Olha, foi do ponto de vista de aprendizado, aliás, todo esse tempo, foi o centro acadêmico, para mim, foi uma escola de vida, uma escola de liderança, uma escola de trabalho em equipe, uma escola de política no melhor sentido que a gente pode dar a essa palavra, porque quando a gente fala política, cada um pode entender de um jeito diferente, né? De poder viabilizar as coisas para nós alunos, para a comunidade. Agora, 74 foi um ano crítico na história do ITA, e o centro acadêmico foi muito atuante nesse momento por conta do projeto 2113, em que a Aeronáutica enviou para o Congresso Nacional para militarizar a escola, para tornar o ITA nos moldes parecidos ao que é o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro. Isso é muito louco, porque eu vejo que até pouco tempo atrás sempre tem um burburinho, inclusive assim, a gente sofreu o que a gente pode chamar de um susto quando o pessoal contou pra gente que isso pudesse acontecer lá de novo, mas eu imagino que na época isso foi sério, né? Assim, foi um problemão, né? Muito. Então, quando soubemos disso, o centro acadêmico, puxa, e até porque tinha muitas dúvidas na forma como foi enviado o projeto de lei para o Congresso, se isso iria ter efeito retroativo, que aí candidatos que não tivessem condições de fazer o serviço militar não poderiam entrar no ITA, que isso modificava as regras que haviam até então. Né? Então, nós começamos a nos mobilizar como centro acadêmico, envolvendo a comunidade como um toda, para poder reagir a esse projeto. Né? E foi um trabalho de meses muito intenso e que envolveu muita gente, não só o pessoal mais diretamente envolvido com o centro acadêmico, mas grande parte dos alunos. Caraca. Assim, acho que é uma das maiores histórias assim da comunidade, isso daí, porque poderia ter transformado completamente, né? A realidade que a gente vive hoje. O ITA como é hoje, né? Pois é. Mas eu queria retornar uma questão aqui num ponto, que você falou que foi presente 5 anos no centro acadêmico. Não, todos foi presidente... Não, presente. Presente, desculpa. Sim. O senhor foi presente nos 5 anos no centro acadêmico. Sim. Hoje nós temos várias iniciativas quando nós chegamos no H8. A CE, só que ela é mega recente, da década de 2010, então... Na época que o senhor ingressou, além do centro acadêmico, quais outras iniciativas? Assim? Acho que na época tinha até um nome diferente, não tinha esse nome, né? De iniciativas? Não, mas a gente não usava iniciativa, mas tinha os departamentos de cultural, de esporte, imprensa e divulgação, o DO, departamento de orientação. Então, tudo debaixo do CAD? Debaixo do CAD, mas também o CAD centralizava tudo isso, né? O departamento cultural cuidava de buscar apresentações teatrais, de cultura, do cinema, de arte que a gente tinha aqui também, grupo de teatro, né? Tínhamos um grupo de teatro também. Então, mas isso não significava que não pudesse ter outras iniciativas, como às vezes está falando, que para poder ampliar a perspectiva dos alunos na época, né? Um relacionamento com... tinha os bailes, né? Haviam 5 bailes por ano, né? que eram também ou feitos na época pela comissão de viagens, havia uma comissão de viagem, do pessoal que ia para o exterior ao final ali entre o 4º e 5º ano, e o centro acadêmico também assumia alguns desses bailes, que era uma forma também de trazer recursos para poder realizar as atividades do centro.
centro. Tuba é o que? Você fala? É tipo uma festa de hoje em dia? Baile do bicho, baile do chacal, baile... Não, eu sei que eram cinco bailes que a gente tinha lá, né, ao longo do ano. Né, que era muito interessante. Não, o senhor falou uma coisa legal que comentou da comissão de viagem, né? Que é hoje algo que não existe mais no ITA. Está começando agora com a 25 de novo, o pessoal está tentando retomar esse projeto. Foi por muito tempo, inclusive, ainda confundido com o que é CE, né? Meio que a galera disse que a CE meio que nasceu da comissão de viagem, não é bem assim, mas que eles tinham um trabalho parecido, porque eles faziam meio que uma feira para arrecadar dinheiro para fazer essa viagem, né? No final do ano. Mas como é que era você vendo na sua época? Nem todo mundo participava, só participavam aqueles que estavam querendo viajar e que se propunham a buscar os recursos para financiar a viagem. Eu mesmo não fui. Acho que normalmente era um terço, a metade da turma, não sei te dizer exatamente que ia fazer essa viagem. Caramba, E eles iriam no 5º ano e viajavam a Europa toda? Acho que era do 4º para o 5º ano, se eu não me engano. Caramba, legal. Quem sabe próximo 2026 a gente está fazendo essa viagem aí, não, Raulzão? Ia ser incrível. Ia ser bem diferente. Muito bem. Então, estava contando a história de 74, né? Que foi uma mobilização muito grande, assembleias que a gente fez. E a gente tinha que ter um cuidado imenso, né? Porque a gente estava não só num regime no Brasil de uma ditadura, dentro de uma corporação militar. Então a gente tinha uma enorme responsabilidade para fazer as coisas, né? Mas peraí, foi meio que do nada, você estava assim, um dia, aí do nada chegou o ofício dessa soubemos pelo noticiário externo, não soubemos internamente, soubemos porque alguém viu a notícia que no Congresso Nacional havia recebido um projeto de lei para a aeronáutica. Bom, e nós passamos aquele ano todo ouvindo Voz do Brasil, comprando diário oficial, tinha os plantões para o pessoal ouvir para saber essas notícias. A gente está muito ligado com as coisas, não tinha toda essa facilidade de mídia que a gente tem hoje, né? Então tinha que ser muito disciplinado. E isso chamou a atenção da imprensa. Então, muitos artigos publicados na imprensa, né? Repórteres vieram aqui fazer entrevista conosco, nós fomos a Brasília atuar junto ao Congresso Nacional. Então foi uma mobilização na semana de férias, que vocês chamam hoje de semaninha, né? O pessoal saía com um dossiê, e cada um ia para a sua cidade para buscar assinaturas no sentido de manter contra o projeto, ou na realidade a favor de manter o ITA, né? Para a gente não ser contra, mas manter o ITA como era. Então buscar assinaturas de ex-alunos, de lideranças, até de políticos, etc. Então foi uma grande mobilização que nós fizemos. E ao final do ano foi aprovado um projeto substitutivo que na época o senador Franco Montoro, que depois veio a ser também governador do estado de São Paulo, lhe apresentou um substitutivo ao projeto original da aeronáutica que amenizou o projeto original. E aí continuou com o que agora esse novo projeto? Mas abriu a questão do quadro de oficiais engenheiros que não havia antes, ou seja, o que vocês hoje fazem aqui nasceu no ano seguinte, que alunos que entrando como civil podiam optar pela carreira militar, que na época não era assim. Quem entrava como civil saía como civil, e nós tínhamos nossos colegas que já eram militares e chegaram para fazer o curso de engenharia. Então era geralmente um tenente. Chegavam como tenente, capitão, que veio principalmente o pessoal que vinha da AFA. Né? Entendi. Então nós tínhamos os colegas militares, os civis estavam todos morando no H8, os militares tinham lá suas outras residências, porque a maioria, pelo menos, já tinha família formada, né? Então era bem diferente em relação ao que é hoje. Eu lembro de uma história que me contava, pode ser até exagerando, mas que vocês foram bater na porta da casa de um senador para conseguir reverter esse processo de lei? Então, nós fomos 2 vezes a Brasília.
E, na época, tinham dois partidos políticos. Era a Arena, que apoiava o governo, e o MDB. E nós fomos conversar com representantes tanto de um quanto de outro. Né? Da Arena, conversamos com o José Henrique Turner, que era deputado, conversamos com o Célio Borja, que acho que era um ministro, se não me engano, conversamos com Franco Montoro, que era senador, conversamos com Ulisses Guimarães, que era deputado, né? e outros. Foram 2 missões a Brasília para conversar com essas pessoas e apresentar a nossa demanda. Né? Eles nos receberam, todos nos receberam muito bem. Né? Assim, de uma maneira muito, muito amistosa, né? E tanto que no fim o projeto mesmo, e na época eu soube que esse foi o primeiro projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, principalmente por meio de uma Força Armada, que passou por uma modificação no Congresso e foi aprovado um substitutivo, que é o que prevaleceu. Só que isso demorou para quase o ano todo. A aprovação disso aconteceu em dezembro de 74. Caramba! Uhum. E aí, o novo regime do ITA a partir de então, né? A partir de 75, o novo regime. Isso. E aí, vocês bateram de frente com esse projeto e o que aconteceu? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, porque isso, é claro, não agradou algumas aulas da aeronáutica, porque eles queriam que o projeto fosse aprovado do jeito que foi enviado, mas não foi. Agora, esse fato foi determinante para o que aconteceu no ano seguinte, porque ao longo desse período, em 68, com o AI-5, os centros acadêmicos no Brasil foram proibidos, foram fechados, etc. E a partir de 70, começaram uma reabertura dos centros acadêmicos, né? E uma retomada do movimento estudantil. Então, também em 73 teve o primeiro Seminário Nacional de Estudantes de Engenharia, que nós participamos. Então, além do trabalho do centro acadêmico junto à comunidade interna, nós tínhamos a questão de nos relacionar com as escolas de engenharia, seja aqui do Vale, seja outra, ou através da participação desses seminários de engenharia. E a nossa grande questão dentro do regime que estava, e é natural, principalmente do jovem, querer uma liberdade, porque o que é muito diferente de hoje, que tudo se publica nos jornais impressos, na mídia, com um exagero enorme, nós estávamos sob uma censura, a imprensa muito grande. Então era normal pegar jornais e revistas com espaços em preto ou com receita de bolo, poema de Camões, etc., denunciando que aquele espaço seria espaço de uma notícia que foi censurada. Né? Então estávamos sob uma censura e tudo que queríamos, e isso era muito do nosso propósito, não só do CASD como de tantas escolas, é buscar a liberdade, tanto que os movimentos que vieram depois pela redemocratização, direta já, anistia, etc., e na época, alguns de nós nos envolvemos com a questão de política partidária. Eu me filiei ao MDB na época. E o azar foi o azar ou não, nem digo com azar, foi também ter feito uma conexão com um partido que naquela época era clandestino. E isso foi motivo de chegar em 75 de prisão de alguns de nós. Mas é como se nesse caso, você adotou também esse partido para o CAGE como todo? Não, aí não. A questão partidária, a questão política era individual, sem dúvida nenhuma. CAGE era CAGE e como representantes do CAGE nós estávamos a serviço da comunidade como um todo, de uma maneira absolutamente transparente. Eu, como representante de turma, muitas vezes eu tive que tomar uma posição em nome dos meus colegas, mesmo que eu discordasse. Mas eu tinha que representar os meus colegas. Vamos melar uma prova.
mas lá prova por quê, não sei o quê, vamos lá, não sei o quê. Não, mas aí a maioria, eu já sou representante. Ou eu caio fora, ou honro os votos que eu recebi dos meus colegas para ser representante. Né? Eu fui representante da turma com o Raul. Pois é, né? Então, ok, mas tudo era muito conversado. E como era um número menor, a gente estava confinado no H8, a gente conversava muito. Né? É por quantas pessoas, só sendo ponderada da sua turma? Da ordem de 120, contando também os militares, que eram 10% da turma aproximadamente. Então não mudou muito o número, né? Agora aumentou um pouco, né? Mas não 150. 150, isso. 110, 120. Mas ainda assim, pensei que fosse menor, eu lembro que de início era 80, 90 as turmas, né? Não, era já um pouquinho maior. Não, legal. Mas aí partindo para 75, né? Vocês também têm dúvida ou mais? Eu ia levantar a questão sobre esse ponto que você levantou da censura, né? Você chegou a relatar também que nessa época, em 74, sumiram, ali nas madrugadas sumiram sim. os documentos do centro acadêmico. A gente, principalmente em 74, por conta de toda essa mobilização em relação ao projeto de lei, o centro acadêmico estava muito mobilizado, muito atuante, e a gente publicava tudo o que acontecia. Nós tínhamos ali no H8B, né, que tinha o bar ali, tinham vários painéis, né, e que a gente colocava as notícias, jornal, publicava complemento, suplemento, né, publicávamos lá. E vez por outra, coisas sumiam. Olha, sumiu, né? Ok. Pode tirar. Uma vez sumiu um mural inteiro. Levaram um mural inteiro, era um mural grande. Que tinha o que no mural? Tinham notícias de outras escolas, né? E nós vimos aquilo e mandamos uma carta. Eu tenho a cópia da carta aqui, assinada por mim ali como presidente do centro acadêmico, ao reitor, né? Nos indignando de uma maneira muito adequada, né? Muito educada, adequada, nos indignando pela retirada de um mural, porque estava tratando de questões de interesse dos estudantes, não estavam tratando de política, não estavam tratando de... Mas você sabia que tinha sido o reitor, não o reitor, mas a organização? Nesse caso da retirada do mural toda, foi a reitoria que fez. Mas a gente sabia que a reitoria também recebia pressão na época chamava CTA, né? Agora mudou, era o Centro Técnico Aeroespacial, né? Agora mudou de nome também. Então, nós sabíamos que recebia uma pressão também para isso, mas algumas coisas simplesmente sumiam dos murais. Algumas notícias chegavam de manhã, estava sumindo. Depois eu descobri, um pouco depois, onde foram parar algumas dessas coisas. Você pode falar aí? Posso, claro. É transparente, tanto que eu escrevi um texto que vocês leram a respeito disso também. O texto é público, sem dúvida nenhuma. A gente pode até divulgar, se a pessoa quiser ler depois. Sim, tá, é público, porque isso foi, na época, depois de 2005, isso foi amplamente publicado, né? Porque chegou em 75... 5 de nós fomos capturados aqui, levados para o DOI-CODE, em São Paulo, que era um centro de tortura. Você e mais quem na época? Eu e o Trevisan, que estavam no 5º ano, o Clóvis, o Galo e o Ganzaroli, que estavam no 3º ano. Entendi. Tá? E que nós fizemos essa conexão com um partido que era julgado clandestino, e por conta de alguém que tinha sido preso e veio para São José dos Campos fazer uma reunião onde estava presente, vieram nos buscar aqui e fomos levados para um centro de tortura em São Paulo. Mas como chegou um carro da PA buscando vocês aqui? Exatamente. Vieram buscar, foram à direção geral aqui do antigo CTA, foram buscar a gente aqui na escola e fomos para lá e fomos levados para São Paulo. Cara, que loucura, cara. Isso era mais ou menos que época do ano 75? O Clóvis Goldenberg, filho do José Goldenberg, que na época era diretor do Instituto de Física,
da USP. Ele foi preso, sequestrado na rua em São Paulo e sob tortura, né, acabou falando o nosso nome, e aí vieram buscar a gente aqui. Ele foi sequestrado dia 19 de outubro de 75 e nós fomos presos no dia 22 de outubro de 75. Era uma quarta-feira. Nem esperava nada. Não. Até então já tinha ficado meio que poeira para baixo, que vocês tinham feito. Sim, porque já tinha feito, né? Porque a nossa conexão com o tal partido era insignificante para justificar uma prisão, porque quando chegamos lá em São Paulo, quem estava preso eram pessoas todas de liderança. Todas pessoas de liderança. E nós, longe de ter isso, estudantes curiosos que queriam, né, que estavam trabalhando pela liberdade, lá estávamos. Caramba. 3 dias depois, dia 25 de outubro de 75, nós fomos retirados de lá e levados para a base aérea de Cumbica. Nos surpreendeu até, porque tinha gente que estava lá até semanas ou meses. Uma semana depois que foi quebrada a nossa incomunicabilidade, por conta do inquérito que foi feito lá, aí recebemos visitas que soubemos que naquele dia 25 de outubro de 75 foi assassinado o Vladimir Herzog, jornalista da TV Cultura. Então, a nossa conclusão é que, diante desse fato, a aeronáutica resolveu proteger os seus meninos para não correr nenhum risco desse tipo, né? E nos levou para a base aérea de Cumbica, ali em Cumbica, Guarulhos, né? E ficamos presos lá por um tempo. Nesse meio tempo, do dia 19, não, do dia 22 até o dia 25, ninguém sabe onde vocês estavam. Sabe, de certa forma, sim, porque nós 4 eram os únicos, entre aspas, hóspedes daquele antro de tortura que tinham sido buscados oficialmente numa instituição, que era o ITA. Tanto quando vieram buscar, eu fui o último a ser encontrado, eu passei para o reitor, dizendo, fui chamado, estou indo, fomos para a direção ali do CTA, né? E daí fomos levados. Então as nossas famílias começaram a se mexer, né, aí para ir atrás da gente, né? Mas a partir do dia 25 já tiveram a notícia que nós tínhamos sido transportados para a base aérea de São Paulo. Que isso, cara, que loucura, não? Outros tempos, né? Outros tempos muito diferentes. Imagina estar dormindo, tô 321, com o pé da gente ali. Isso já tinha acontecido atrás, 64, 65, né? Quando muitas pessoas também foram desligadas aqui do ITA. Foram 21 casos de desligamentos por motivos políticos. Caramba. Na sua época foram só esses 5. Foram esses 5. Né? E aí seguiu passando por 5, Cumbica. Então, Cumbica, aí tivemos que responder ao inquérito, e no final das contas nós fomos inocentados por unanimidade na segunda auditoria militar lá em São Paulo. Isso foi quanto tempo depois? Foi 3 meses depois. 3 meses depois nós fomos inocentados, mas já tínhamos sido desligados do ITA, todos fomos desligados e fomos para a Unicamp para completar nosso curso, eu e o Trevisan no 5º ano e os outros 3 no 3º ano. Só que chegou em setembro, nova surpresa, já estavam novamente próximos à formatura quando recebemos a notícia que fomos condenados no Superior Tribunal Militar. Que isso! E aí, para não alongar a história, né, tivemos que cumprir pena. Fomos condenados a 2 anos de prisão, cumprimos 1 ano para sair 1 ano na condicional, né, para depois ainda voltar de novo lá para a Unicamp, porque eles vão para a Unicamp, né, e não nos formamos, tivemos que completar o curso, ou seja, completamos o curso 3 anos depois. Eu me formei na Unicamp 3 anos depois, em 78. Então, peraí, Cumbica, aí você ficou 3 meses em Cumbica, não? Sim, 3 meses em Cumbica. Cumbica, era de prisão também lá? Lá teve uma coisa curiosa, que no primeiro momento nós ficamos em células separadas, num local ali, para responder o inquérito que foi feito pelo comandante da base.
Respondemos aí, pô, ele relaxou a incomunicabilidade e, curiosamente, tem umas coisas assim que são surreais, né, nesse nosso processo. O comandante, alunos do ITA, nível superior, elas têm direito a algumas regalias e nos colocou no Cassino dos Oficiais. Que isso? Cassino dos Oficiais. Que não tinha nenhuma grade, como a gente estava uma semana antes, não tinha nenhuma grade, no Cassino dos Oficiais. E ali falou, olha, vocês podem usar as instalações do cassino, pode ir lá, ter um campo de futebol, fazer ginástica, vão tomar suas refeições no restaurante dos oficiais, refeições, aliás, excelentes. Nunca comi tão bem. Então era surreal, né? Surreal. No Natal e no Ano Novo, eles abriram para as nossas famílias passarem junto com a gente. Então era com as nossas férias. E eu era o único, eu tinha casado no meio do ano, eu estava casado, e como eu estava casado, aí eles me ofereceram, quando a minha esposa foi passar lá comigo, o quarto que era dos oficiais generais. Então, eu estou preso e estou nesse lugar. Então tem coisas assim muito surreais, muito malucas nessa história toda, né? Então, quem colocou isso foi o comandante da base? O comandante, porque o comandante chegou, o cara era muito inteligente, ele falou, são os alunos de boa família, que ele conheceu nossa família, bons alunos no nosso desempenho escolar. Então aí, né, aqui empolgados no início de uma participação, tá? Vai mandar para uma prisão, pode ser que esses caras saiam terroristas de lá, que nunca passava pela nossa cabeça isso, evidentemente, né? Mas enfim, só que o Superior Tribunal Militar não entendeu assim e nos condenou. E depois, mais tarde, depois que a gente já tinha cumprido pena, nós fomos novamente inocentados pelo Supremo Tribunal Federal. Uhum. Ou seja, fomos inocentados na primeira instância e na instância superior e condenados pelo Superior Tribunal Militar, pelo STM. Então, muito curioso. Aí, depois disso, também, depois de sair da prisão, vida normal que segue, né? Então, mas aí só para confirmar tudo, né, completar. Você foi para a Unicamp, você foi quanto tempo na Unicamp antes de ter saído do Supremo Tribunal Militar? A notícia. Do começo do ano, né? Fizemos o exame de seleção ali no começo do ano e começamos a frequentar o que faltava do nosso currículo, que era um pouco diferente do ITA. Isso foi até o final de setembro, de março até final de setembro, quando recebemos a notícia da condenação pelo Superior Tribunal Militar. E aí foi um ano preso em cela mesmo, mas aí no presídio político, que a gente sabia até quando a gente ia ficar. Entendi. Né? Então tinha prazo bem estabelecido, coisa que na primeira fase a gente não sabia quando, né, que ia acontecer. Então você e os mais quatro. Também. Os mais quatro. Uhum. Nesse período, vocês acabaram assim se aproximando? Ou tipo. Como é que foi? Era 5 pessoas, era 5. Todo mundo no H8 já tem uma pequena proximidade, assim, desse jeito. Bom, nós fomos juntos para Campinas. Eu morava no mesmo apartamento que Trevisan. Tem até cópia aqui de. Esse aqui são os 5. Vamos aqui na câmera de Esse aqui são os 5. Vou falar já da nossa formatura, né? Tem outra foto aqui ao lado, todo mundo de gravata, que isso foi no dia 25 de junho de 2005, quando o Trevisan e eu recebemos o nosso diploma, né? Então, na mesma formação que a gente estava. Essa foto aqui foi tirada lá em Cumbica, na prisão. Essa primeira. Essa aqui é de 75. Essa aqui de 75, essa aqui 2005. 75, 76. 30 anos depois, então. Pois 30 anos depois. Nossa, que loucura, muita história. Cara. É muita história mesmo. Muita história. E aí, eu imagino assim, pra mim hoje em dia é loucura eu pensar, sair do ITA e agora. Porque pra mim, a única coisa que eu vi no meu cursinho era o ITA, e quando eu passei ainda ficou perdido, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Uhum. Eu imagino que esse sentimento foi 10 vezes, eu acho que maior
quando você saiu da prisão ou não sei. Ok, aí, como saindo da prisão, quando saí da prisão eu já estava matriculado na Unicamp, né? Da segunda prisão eu já estava lá, então fui completar o curso. E aí, vida normal, aí acabamos trabalhando em projetos de pesquisa na própria Unicamp, depois eu vim a ser professor da Unicamp também, né? Então, vida que segue, né? Então, aí vida normal. Né? Até chegar em 2003, né? Passou todo esse tempo, até chegar em 2003, quando chegou um carinha lá em Campinas, professor aqui do ITA, assessor do reitor Michael Gartenkraut, e o Michael tinha assistido à expulsão dos colegas dele em 65. E quando ele assumiu a reitoria, ele se deparou com o que ele dizia ser uma mancha na história do ITA, porque nós não fomos expulsos pela escola, fomos expulsos pela aeronáutica. Curiosamente, nós recebemos do reitor, no começo de janeiro, na primeira semana de janeiro, o reitor Cantanhede, um atestado de boa conduta como aluno, né? Porque a gente estava também pleiteando colocações, imaginávamos ainda que poderíamos completar o curso e portanto, pleitear alguma colocação em alguma empresa, né? E uma das empresas pedia um atestado. E o reitor assinou um atestado que, olha, Sérgio Salazar, aluno regularmente matriculado nesta instituição, não tendo nada que desabone a sua conduta. Isso no começo, na primeira semana de 76. E o reitor não sabia, não tinha sido informado que no dia 24 de dezembro de 75 havia saído no Diário Oficial da Aeronáutica o nosso desligamento. Caraca. Então, nós não tínhamos nada contra a escola, pelo contrário, tanto que eu estou aqui eram bons alunos, todos nós éramos muito bons alunos, né? Então, não tinha nada contra a escola. Quando o Milione, né, chegou em Campinas para nos consultar, que ele nos conhecia. Esse foi o assessor do reitor. Assessor do reitor, que foi professor até recentemente e autor desse livro que foi lançado aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos no dia 5 de agosto do ano passado. Eu vim aqui para o lançamento. E o Milione, em nome do reitor, foi nos consultar se nós concordávamos em fazer alguma coisa, já que o reitor gostaria de limpar essa mancha que ele entendia na escola. Não temos nada contra a escola, muito pelo contrário, então topamos isso, né? Agora, como fazer, o que fazer, não sabemos, né? Então, e na época eu estava fazendo um mestrado em qualidade total na Unicamp, já tinha um mestrado em engenharia, eu falei para o Milione, tem um cara aqui que foi aluno do ITA e que trabalha com processos de convergência entre as relações, então talvez fosse interessante reunir algumas pessoas, né? Representantes da escola, representantes de ex-alunos e outros ali, de militares, até para que a gente, se quer fazer alguma coisa, que a gente faça alguma coisa que realmente vire uma página. E disso nasceu o que se chamou, depois foi apelidado de Grupo dos Sábados, porque a gente ficou muitos sábados, uma vez por mês, nos reunindo na reitoria, para poder ver o que era possível fazer com isso. A gente não tinha a menor ideia. Vamos ver, vamos estudar. E, de fato, tinham 3 militares, um que era brigadeiro, Sérgio Ferola, que inclusive foi ministro do Superior Tribunal Militar, mais recentemente, não aqueles que condenaram lá em 76, mas o Dino Ishikura, o Pazini, né, que circularam ainda aqui por um bom tempo,
Além de dois representantes que foram punidos, eu e o Ismaioto, outros que foram desligados também, e ex-reitor, como era o caso do professor Cecchini, falecido ano passado, enfim, que compuseram um grupo ali para ver as alternativas. E das primeiras propostas que vieram, estes que foram desligados nas vésperas da sua formatura, que eram esses 4 de 65 e 2 de 75, recebeu o diploma. Só que como viabilizar, segundo a legislação, segundo os procedimentos do ITA, como viabilizar isso? Não foi uma equação nada fácil, né? Mas, poxa, então o próprio vice-reitor na época, o professor Sacani, ele tratou de estudar bem todo o regimento para poder viabilizar. E a gente estava tudo indo muito bem, como até o momento que percebemos e ficou evidente que tinha uma reação a isso lá em algumas pessoas que estavam lá na gestão da aeronáutica, né? E aí foi um momento bastante difícil para chegar no final das contas e realmente cumprir. Mas reação em que sentido? Eles estavam barrando algumas coisas? Eles não queriam, né? Algumas pessoas não queriam que conceder o diploma. Não queriam, se opuseram, mesmo tendo no grupo até pessoas que achavam que era justo isso, que queríamos virar uma página como conciliação, projeto Reconciliação do ITA. Então foi um embate difícil, porque estava tudo indo e teve uma reação muito grande. E não queriam festa, não queriam nada. No fim, o reitor bancou isso, e isso o indispôs junto à aeronáutica, tanto que logo depois ele foi afastado de uma maneira muito deselegante, para usar uma palavra elegante, né? O reitor de Coquilho que perdeu os amigos, não foi em 64 que eu disse. Exatamente. Que loucura. Então, foi isso, uma longa história, e que o Milione resolveu escrever esse livro, que é um livro assim denso, não sei o quanto você pode baixar aí pela internet, eu deixei. Eu mandei para vocês. A gente vai colocar no final do podcast. Isso, exatamente. E que está aí, então, todas as coisas. Então, você vê que o quanto essa questão dos posicionamentos ideológicos, etc., ainda está muito presente na nossa sociedade. É engraçado ainda, porque assim, pela minha ideia, né, eu sou muito jovem também, o ITA é um negócio tão agradecedor, e aí pensar que até tão pouco tempo atrás algo desse formato poderia ter acontecido é que engraçado, né? Maluco. Sim. E, poxa, e veja, eu tive muitos colegas militares, e muitos desses continuam sendo grandes amigos meus. Como consultor, que depois eu vou contar essa história também, como consultor em desenvolvimento humano organizacional, eu já fiz trabalhos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, né, como consultor, e conheci pessoas absolutamente fantásticas que independente de ter posições políticas diferentes, mas tem a questão do respeito humano, né, de conviver com as diferenças, até de fazer das diferenças um motivo de conciliação realmente, né, de buscar o que a gente tem de comum, que nos aproxima, e que foi a ideia original desse projeto. Tanto que o André Alckmin, ele era um grande facilitador desses processos de convergência, e sempre procurou ao longo das tantas reuniões que nós fizemos naqueles sábados de 2003, 2004 e começo de 2005, né, procurou buscar esta convergência para ter alguma solução satisfatória para esse caso.
Que legal. Assim, é uma história longa, né? Não tem como. E porque aqui a gente está fazendo um resumo. breve, Tem não. muita história também. Quem quiser conhecer a história toda vai ter que ler o livro, né? Ler o livro, né, que o livro traz esse lado mais recente, tá? Mas tem várias publicações, né? Os jornais nos procuraram, tem uma entrevista muito interessante logo no começo do Grupo de Sábado 2003, na Carta Capital, os jornais aqui de... Esse livro aqui. Esse livro é o livro da AEITA, né, que publica anualmente, né, histórias para contar, que tem a relação de todos os alunos, alunos desde então, do começo, lá das turmas anteriores, né, e hoje conheci pessoalmente o Volkmer, né, que é da turma antigo, 61, né, bem antigo, né, um prazer. Inventou aí do primeiro computador. Em 2003, um aluno chamado Igor Izum, também do centro acadêmico, querendo saber um pouco mais da história, foi a Campinas e fez uma entrevista conosco que saiu publicado aqui no A Cova, né? A chamada Cova dela, que a gente cantava, e não sei, eu tornei a pisar na cova dela. Essa parte vai ser censurada aí, não sei, né? Então tá aqui, ó, fez uma bela reportagem aqui, né? Em 2018 eu estive aqui a convite também do Centro Acadêmico para contar um pouco essa história, mas lá numa salinha do H8, né? Então estamos aqui podendo contar de uma maneira aberta, muito aberta, tranquila, né? E tudo que a gente sempre se mobilizou para ter essa liberdade, né? Mas é engraçado, hoje, tendo passado pelo que eu vivi e que nós vivemos naquela época, a gente precisava ter muita responsabilidade para aproveitar a pouca liberdade que a gente tinha. E hoje a gente vê coisas que o que é isso, né? O pessoal faz coisas que jamais passaria pela nossa cabeça naquele momento, sai quebrando coisa. Como assim? Ou falando coisas absurdas aí, fake news, né? Ou seja, nós conquistamos a liberdade, agora tem muita gente que abusa dessa liberdade. E aí, poxa, como equilibrar essa questão da liberdade com a responsabilidade, né? Que tem muito a ver, inclusive, com a questão da disciplina consciente, né? Você tocou um ponto muito bom, né? Tipo, eu acho que um dos pontos que mais rege a gente, pelo menos quando eu comecei a escrever sobre isso, escutava muitos professores, DC, disciplina consciente. Qual é a visão do senhor? Pois até hoje, conversando com o Volkmer, né, que é mais antigo e pré-64, ele contando, era um número muito menor de pessoas, a convivência aqui era muito próxima, né, e ele usou assim, uma expressão muito apropriada. Existia um regime de confiança e aconselhamento, em que as pessoas se entendiam muito bem. Então, nós confiamos no aluno de cumprir aquilo que foi combinado. E tem um aconselhamento para ajudá-lo, né, nesse processo. Mas só que naquela época havia uma conexão muito forte e as pessoas têm histórias aqui muito interessantes, né, no centro acadêmico, no H8, falavam sobre filosofia, sobre política de uma maneira muito transparente. Com 64 a coisa ficou mais difícil. Então, e aí o que antes, né, até então, existia, claro, uma hierarquia, existia uma autoridade, existia um cumprimento de regras, sem dúvida nenhuma, e a consciência, né, a consciência de que o não cumprimento poderia receber alguma consequência, mas como tinha o aconselhamento, porque sempre teve isso, é natural, qualquer grupamento humano, aqueles que querem burlar as coisas.
Mas dentro de uma postura mais autoritária que nós passamos a ter, essa questão da confiança ela começa a ser minada, né? Ou seja, então, de certa forma, acaba havendo um retrocesso nesse sentido daquilo que era confiança e aconselhamento, que continua até hoje de certa forma, né? Mas perdeu aquela conexão tão grande que tinha anteriormente. Só acho que isso tem muito a ver com o número também de alunos? Também, tem várias questões. Tem essa questão de um autoritarismo que prevaleceu de uma maneira muito forte durante um período, tem a ver com o número, tem a ver com a própria evolução social, tem a ver com as distorções, tem a ver com muitas coisas. Porque, veja bem, para que seja chamado de consciente, né? Uma coisa é a disciplina, mas para você receber esse atributo consciente, é preciso que quem exerce essa disciplina seja consciente e esteja de acordo, né, com aquelas regras. Quando há uma imposição de fora para dentro, sem que haja um acordo estabelecido, perde-se confiança, né? Ok, mas puxa, aí talvez, né, brincando com vocês, evidentemente, eu não quero de forma alguma desqualificar o conceito, que é muito precioso e é meu trabalho exatamente junto às organizações, é nesse sentido de buscar uma conexão ali em que as pessoas tenham uma autorresponsabilidade, mas uma coisa é ter obediência, né? Ter a disciplina por obediência ou por sobrevivência. Então, ou ter um equilíbrio entre direitos e deveres. E de uma forma mais evoluída, um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, que significa a autorresponsabilização. No texto que eu escrevi, né, eu coloco lá no final, não confundir autoridade com autoritarismo, e nem liberdade com libertinagem ou permissividade. Nós temos que encontrar esse equilíbrio. E uma disciplina realmente consciente é aquela onde nós exercitamos a nossa liberdade também, sabendo das consequências que isso pode ter, principalmente porque aderimos a comunidade decidiu estabelecer para o seu bom funcionamento. Isso é muito forte. Para mim, não tem como escrever o que é ADC, eu acho. Né? Foi a primeira vez, eu acho que eu senti, pelo menos aqui no ITA, né? Tem 30 anos de diferença e a gente, entre turmas, assim, mais ainda de 50, né? Sou da 26. 50 anos, né? 50 anos. E ainda assim é uma coisa que sempre permanece de turma para turma, é esse assunto, né? Disciplina consciente, DC. Mas quando a coisa vem goela abaixo, já perde essa questão de ser consciente. Eu tenho que ser obediente, né? Porque eu sei das consequências. Mas quando eu tenho a oportunidade, se não de fazer parte da construção das regras, pelo menos de entender e perceber que essas regras têm significado, como a gente educa crianças. Como a gente educa crianças, os pais precisam educar, colocar certos princípios, certos valores, certas regras para que ela se sinta segura naquele ambiente onde ela está e que aquilo passe a ter um significado para o bem-estar, né, e para uma boa convivência. E saber que algumas coisas não podem, não podem. Agora, mas isso requer uma conexão afetiva entre as pessoas. Isso é verdade. Na hora que eu coloco para o meu filho, agora minhas netas, os meus filhos colocam para as netas ali alguma regra e eventualmente tem algum tipo de castigo por não cumprimento, mas tem todo um apoio afetivo que está ali, que é o aconselhamento. Né? Tem a ver com o aconselhamento. Estamos aqui para poder ajustar o rumo, ter conversas francas e saudáveis. Né? Então, a conexão interpessoal é algo extremamente precioso para que esse conceito seja colocado em prática com efetividade. Que legal, bem legal. E aí eu acho que essa então, a pergunta que eu tenho é algo que a gente tenta fazer para todos os convidados, já que são o primeiro, né? E eu caso um pouco também com a sua vida, né? A gente vê que você passou por um momento, assim, de certa forma complicado, né? E ainda assim, parece ser um cara tão, vamos dizer, feliz, tranquilo de conversar. Olha, uma coisa para mim, João e Raul, né? Uma coisa que para mim sempre foi muito forte é
eu não tenho ressentimento algum daquilo que eu passei. Nem nos dias de doicode, não tenho ressentimento, porque pessoas estavam cumprindo com os seus papéis. Se fosse para fazer de novo, faria de novo. Mas claro que se eu tivesse a consciência que eu naquela que eu tenho hoje, faria de uma maneira diferente, sem dúvida nenhuma. Então, não me arrependo e não tenho ressentimento de nada. E pude, felizmente, fazer disso um aprendizado. Acho que eu não estaria aqui com vocês se não tivesse passado por tudo isso, se tivesse vivido todo esse desafio e porque na vida da gente qualquer evento serve como uma lição. Concordo. Se é um evento bom, legal, pô, valeu, eu quero repetir. Se não for, eu vou aprender com isso para procurar evitar que aconteça de novo. Né? E eu fui aprendendo com isso, tanto que hoje trabalho como consultor em desenvolvimento humano organizacional. E como foi importante, foi fundamental, eu sou profundamente grato pelo convívio que eu tive aqui no ITA. E por esse processo que eu passei, né? Okay? Que de alguma maneira, né? Meio a contragosto, meio não totalmente a contragosto, né? Na época, mas que me deu a oportunidade de aprender com tudo isso e levar para a minha vida. Legal. Então, uma coisa assim que eu vejo um podcast que eu gosto muito e eu quero estourar para esse tem um podcast que ele fala ao final para todo convidado, né? Que ele pergunta pro convidado o que é a vida, né? Algo nos mesmos moldes, né? Não semelhante, mas dado toda a sua história, dado os seus quase 5 anos de ITA e com todo o seu aprendizado até aqui, desmoca o bizu pro bicharau, para a galera que tá vendo esse vídeo, e qual o maior conselho que você pode dar nesse sentido? Puxa vida, né? Você está falando, né? O que é a vida que o Marcelo Taz fala no programa Provoca, e que o Antônio Abujanra falava no Provocações lá na Cultura, né? O que é a vida, que é muito, muito interessante, né? Eu gosto muito de assisti-lo também. Acho que o maior, aliás, a expressão desmoca bizu eu também achei muito curiosa, né? O bizu vem lá da época, o desmoca bizu. Desmoca eu acho que é bem teano, o mocado sim, o desmocar. Vem do mocado. Vem do mocado, me lembrou Saramandaia, do Dias Gomes. Desmocar, desmorrer, coisas assim, né? Mas o que eu posso, o maior bizu que eu posso dar é aproveitar esse momento que vocês estão passando aqui realmente para compartilhar suas semelhanças e suas diferenças. Vocês têm uma riqueza enorme de diversidade, de desafios gigantescos que eu fiquei sabendo aí de manhã nas histórias da Sueli, contando, né? Ok, desafios grandes, mas fazer desses desafios também uma oportunidade, se colocar naquele lugar, né? O que eu posso influenciar para melhorar as minhas relações? Tem coisa que não dá, e aí não sofrer com aquela coisa que você não pode mudar. Tem uma célebre frase, né, que é colocada por aí: Pai, dai-me coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Dai-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, que é o mais difícil normalmente, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, o que está na nossa esfera de influência, poder nos ajudar. E a melhor coisa que tem, e que foi o grande aprendizado que eu tive com o André Alckmin, esse que eu já citei, que se formou em 1960, trabalhou na Ródia, criou o programa de excelência da Ródia, com que eu tive um grande prazer de conhecer e participar assim, de muitas atividades com ele, que nos deixou em 2009. Eu posso dizer, promover ambientes de conversas saudáveis, de lidar com as diferenças, de conversar, se escutar uns aos outros na acepção mais profunda do que significa a palavra diálogo, de compartilhar nossas semelhanças, nossas diferenças, nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vulnerabilidades, nossas glórias, aqui num ambiente que seja saudável e protegido no sentido psicológico da palavra, que a gente pode conversar. E o centro acadêmico é isso, e principalmente vocês que carregam essa sigla que
aposta em que o seu futuro vai estar numa colocação, aí seja num estágio, seja no emprego, e que poderão contribuir como líderes que serão efetivamente, mesmo que eventualmente não ocupem um cargo de gestão, mas serão líderes que estão influenciando pessoas. E hoje, principalmente, o maior bizu que eu posso dar é poder criar ambientes de conversa saudáveis, ambientes de diálogo, ambientes onde possam escutar e se questionar. Isto aqui é bom para mim, é bom para as pessoas do meu entorno, é bom para todos. E quando a gente traz isso para a conversa, nós aprendemos uns com os outros, independente de que não estamos de idade, de onde a gente veio, aprendendo. Então, criar ambientes de conversa. Uma coisa muito valiosa que eu fiz um curso do primeiro para o segundo ano, foi um curso de dinâmica de grupo, com um dos papas de dinâmica do grupo daquela época, o professor Lauro de Oliveira Lima. Nós juntamos uma turma de estudantes de vários anos, inclusive para fazer esse curso lá em São Paulo, que foi uma maravilha também, que conseguimos aplicar muito no centro acadêmico. Caramba, legal. Tem mais alguma pergunta, indagação, Zão? Não, vamos, próximo episódio a gente... Então, assim, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado, nosso querido convidado. Eu gigante. Agradeço muito. É um prazer, uma Obrigado, abertura e Foi um prazer. Com esse foi o nosso primeiro episódio nos moldes presenciais desse querido projeto aqui da CE. Agradecer a toda a organização da gente, agradeço ao nosso querido convidado Salazar e ao querido Raulzão, que tocou esse projeto com a gente. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu. Muito bem. Vamos.